Queria convidar os irmãos a pôr sobre seus pés. Esta noite vamos estar recebendo, o canal de bênçãos para as nossas vidas, o diácono Jean, queria convidar ele aqui à frente. Então, somente esta noite, concentre-se naquilo que Deus tem para nós, irmãos. Deus tem uma porção, mais uma porção para a nossa vida esta noite. Deixe, como de costume, sempre falo, deixa toda a preocupação, toda a ansiedade de lado, que basta cada dia o seu mal. E hoje, Deus tem bênção para nós, amém, irmãos? Vamos estar ouvindo a palavra de Deus na voz do diácono Jean. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Mais fácil, sem amor. Falar sobre maturidade espiritual é uma coisa mais complicada. Antes de eu começar, eu gostaria de fazer uma oração e já ir direto para a palavra. Senhor Deus Todo-Poderoso, graças nós te damos, Pai. Eis-me aqui com o meu chamado. Usa teu servo. Fala o que os irmãos precisam ouvir, não o que eles querem ouvir. Usa-me, Espírito Santo. Aqui está o seu servo, em nome do Senhor Jesus. Amém. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Capítulo 13, versículo 11. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Presta atenção no que Paulo fala aqui. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Posso se assentar, irmãos? Bom, nesse dezembro nós estamos falando sobre maturidade espiritual. Toda quarta-feira começou com a diaconisa Thaís, e ela deu uma abrangência boa, falou sobre os 4 tipos. Depois sobre o diácono Delfino, falou sobre maturidade na linha mais de amor, que a gente tem que entregar mais. Eu já vou conduzir de uma forma diferente, que a gente sabe que o Espírito Santo, mesmo um tema, ele trabalha de forma diferente com cada um de nós. Eu vou trazer, na prática, maturidade, mostrando quem você é de verdade. Esse é meu tema. O que você é? É a minha pergunta inicial. Você é menino ou você é um homem? Quer dizer, você é uma menina ou você é uma mulher? O que você é para Deus? Sempre que você passa por algum problema, o que você é para Deus? Como você reage a isso? Maturidade espiritual nada mais é que um estágio. Eu já falei outras vezes, vou repetir de novo. A vida é um Enem de Deus, é um jogo. Se você não souber passar nas coisas mais difíceis, que 2 mais 2 são 4, isso é fácil. Agora, e quando dificultar? Porque ela tem uma sequência de dificuldade. Porque nossa vida, a gente não estagna no tempo, falando, eu tenho 18 anos, vou continuar com 18. Esse problema se repetir com 22, você vai passar com ele com muita mais dificuldade. O povo de Deus padeceu no deserto porque foram teimosos, murmuradores e não aceitaram do jeito que Deus falou. E nós temos que aprender que nem eles. Se nós queremos ir para a glória, a gente tem que aceitar do jeito que Deus quer aqui. Senão a gente não pisa lá. Maturidade. A Bíblia, eu vou falar de novo e vou repetir de novo muitas coisas que eu já tenha falado faz tempo. A Bíblia é a ética de Deus. Isso aqui é como Deus escreveu, o que Ele escreveu e para que Ele escreveu, conforme Ele quer. Tendo coisas certas ou erradas aqui, o homem tem que aprender. Nós, seres humanos, tem que aprender. Deixa eu voltar aqui. E dentro dessa lei de Deus, dessa ética, no caso a ética de Deus, que é a Bíblia,
temos lições, doutrinas, normas, estatutos estabelecidos por Deus. Eu volto a falar de novo, ele decretou, acabou. Para a gente compreender o que é lei, existe a lei de trânsito. Ou você segue ou você não segue a lei de trânsito. Quem segue, beleza, polícia parou, vai lá, documento, habilitação, para quem tem carro, para quem dirige ou quem está do lado, sabe que tem um procedimento a seguir. Você passa, a pessoa, o policial viu lá, beleza, seguiu em frente, manda você embora. Agora, e quem não faz isso aí e é pego? Com Deus é a mesma coisa. Deus já condenou o mundo. E vou falar de novo, Deus condenou todos nós. Todos. Só que quem está dentro da igreja e aceitou Jesus, não está sendo condenado porque tem Cristo. Porque praticamente todos nós vamos morrer. Isso não tem como a gente fugir dessa regra, fugir dessa ação. E a vida é a moral. O que é essa moral? Você vai mostrar para Deus quem você é de verdade seguindo a ética dele, a Bíblia. Você vai mostrar para Deus como é você. Quando você passa por uma situação, por uma dificuldade, por uma adversidade, por chuvas. Quem está aqui passou por chuva. Quem não está? Porque não quis, porque tem outras coisas, prioridades na frente, e porque está chovendo, não quis vir. Cada um cumpre o seu papel. Deus vai dar sentença para cada um. Aqueles que veio, ponto positivo. E aqueles que não veio? É Deus que vai julgar. Mas você pode ter certeza que Ele tem um julgamento severo para isso, tem. A obrigação de todos é participar de culto e comunhão. Porque o Espírito Santo é comunhão. Olha que interessante de um homem na Bíblia, no Antigo Testamento. Eu só vou dar uma abrangência sobre ele. E olha a maturidade desse cara, Jó. Jó 1 e 2, a gente que conhece a palavra de Deus, as pessoas que já leram, eu só vou dar um apanhado. Um homem que era sincero, reto, temente a Deus, desviava do mal. Esse é o currículo de Jó. Isso fala no Jó 1 e Jó 2. O bate-papo que teve entre Deus e Satanás, porque quem puxou o assunto foi Deus, não foi Satanás. E Deus sabia quem era Jó, o servo dele. Um homem que a própria Bíblia relata como o mais rico do Oriente. Peraí, o mais rico do Oriente, naquela época só tinha o Oriente, então ele é o mais rico do mundo. Jó era o homem mais rico do mundo. E Jó viveu na época de Abraão, então Abraão era mais pobre que Jó. Porque na cronologia, os dois são da mesma época. Então Abraão era mais pobre que Jó, era menos próspero que Jó. Um homem que só ouviu falar de Deus. Em um dia, perdeu tudo: riqueza, bens, famílias. E Jó não pecou contra Deus em nenhuma de suas ações. Falar, agir, pensar. Porque se ele tivesse pensado errado e alguma coisa tivesse no coração dele, Deus tinha pena. Porque desde o início de Adão até a última pessoa que estiver aqui na terra, Deus conhece o coração de todos, sem exceção. Então, Jó, na sua mente, no seu agir, no seu pensar, não pecou contra Deus. Coloca Jó capítulo 1, versículo 20. Jó 1, 20. Olha que interessante. Essa situação de uma pessoa que ficou pobre, sem seus filhos, sem sua família, sem seus bens em um dia. Ele perdeu tudo. E olha o que ele fala. Então Jó se levantou e rasgou seu manto, e raspou seu cabelo
e se levantou e se lançou em terra e adorou, e disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, tudo isso Jó não pecou, nenhum atribuiu a Deus falta alguma. Isso quer dizer que tudo o que aconteceu com Jó ali, perdeu essas três coisas em menos de um dia. Jó falou: não foi meu Deus que fez isso para mim. Eu continuo amando e adorando Ele. Olha a maturidade de um homem desse. E a pessoa, quando se torna maduro, ela entra num processo da santificação mais elevado. Eu já falei sobre santificação, e santificação é uma doutrina em que fala da transformação de nossa vida cristã. Quando aceitando a vida para Jesus, a gente passa a ser transformado na santificação, de dia em dia. Por isso que fala lá, de fé, de glória em glória, de fé, de glória em glória, de fé em fé, de glória em glória. Por quê? É o processo da santificação. E na santificação tem renovação, transformação, mortificação da carne. Se você não faz essas três coisas, como que você vai ser uma pessoa madura e como vai estar amadurecendo em sua santificação? Porque a nossa santificação tem que ter renovação, transformação e mortificação da carne. Olha que interessante, coloca Jó, capítulo 31, versículo 1. Naquela época de Abraão, de Jó, aí Jó vai lá e fala esse versículo aí. Coloca Jó 31, 1. Fiz uma aliança com os meus olhos, como pois os fixaria numa virgem. O que ele fala aqui? Eu fiz uma aliança com meus olhos para não cobiçar uma virgem, para não cobiçar outra mulher, eu já tenho a minha. Naquela época já existia isso. Olha a maturidade do homem mais rico do mundo, há mais de 4.000 anos atrás, falar isso. E hoje qualquer coisinha, tanto o homem como a mulher, se desvia facilmente da aparência externa. E Jó foi lá e falou: eu não vou olhar para mulher nenhuma, eu já tenho a minha. E como eu falei anteriormente, ela não foi fulminada porque não foi morta, porque existe uma aliança, e Satanás é legalista. Satanás só pode relar a mão, tanto num servo de Deus, numa pessoa crente genuína, ou até mesmo num ímpio, se Deus permitir. Se Deus não permitir, ele não pode fazer nada. Ele é legalista. Aí ele vai lá, acusa tanto nós como as pessoas que estão no mundo aí. Aí Deus vai dar a sentença e fala assim: pode fazer. Porque Satanás não pode fazer nada se tiver uma pessoa que nem Jó, se Deus não permitir. Olha que Jó, depois de tudo que aconteceu com os 3 amigos dele, os 3 amigos acusaram ele de várias coisas, e olha o que ele fala em Jó 19, versículo 25, e coloca o 25 e depois o 26. Como tivesse quase para ele murmurar, quase para ele reclamar, quase para ele mostrar a fraqueza dele, ele vai lá, fala isso. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. 26. E depois de consumir a minha pele, quer dizer, depois que tudo em mim não sobrar nada, contudo ainda em minha carne eu vou ver ele. E Deus cumpriu isso aí em Jó.
Jó seguia Deus só no ouvir falar. Alguns teólogos até falam que Jó tinha alguma ligação com Abraão, porque Abraão fazia o que o Jó fazia. Quer dizer, ao contrário, Jó fazia o que Abraão fazia. Então Jó escutou Abraão falando sobre Deus, outras pessoas falando sobre Deus, que seguiam Deus, que realmente Deus tinha levantado, era o Deus Altíssimo, era o Deus que tinha escolhido Abraão. Aí ele simplesmente vai lá e fala: até o fim da minha vida eu vou ver ele. Eu só ouvi falar, agora eu quero ver ele. E a gente sabe, no capítulo 42, ele fala que nada está contra o propósito de Deus. Deus sempre tem um propósito na vida de cada um de nós. A gente tem que aguentar todas as adversidades para que Deus, no tempo certo, Deus coloca a promessa dele, a bênção dele, tudo que ele quer fazer na vida de cada um de nós. A nossa maneira de buscar por santidade, tanto na ética como na moral, nos dá um entendimento e temos que arrepender constantemente nas ações diárias e refletir em nossa transformação através dela, através dessa ética, mostrando a moral em nossa vida. Aí é um versículo muito conhecido por nós, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentai vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional, a maneira que deve ser feita. Culto racional é a maneira que você deve viver, a maneira que o culto deve proceder ou seguir, ser guiado pelo Espírito Santo, não com baderna, não com esses reteté que tem por aí. Tem que ser guiado de uma forma coerente, de uma forma que agrade a Deus. Esse é o culto racional. Aí não deve se conformar com esse mundo, não deve usar o padrão do mundo trazer para a igreja. E o que tem de igreja trazendo o padrão do mundo para ela, eu não quero nem ver quando Jesus começar a descer a mão. Não quero nem ver. E vai descer. Esse 2021, eu já falei e vou falar de novo, prepara. Aí ele fala: transformar a nossa renovação de vosso entendimento. Essa parte aqui é para a gente entender o padrão de Cristo para nós, o padrão de Cristo para a igreja. Se a gente não ler a Bíblia, a gente não vai entrar na mente de Cristo, porque nós temos que ter a mente dele. Se Cristo hoje estivesse aqui, ele aceitaria esse culto? Se Cristo hoje estivesse aqui, ele aceitaria a igreja que está aqui? Quando eu falo culto, igreja, eu falo no geral. Ele aceitaria isso? E sendo que ele se levantou para aquele monte de hipócritas, raça de víboras, sepulcro caiado, ele aceitaria isso que está acontecendo tanto aqui como nas outras congregações e outras igrejas do mundo inteiro? Cristo sentaria aqui e falava assim: ó, vocês estão fazendo o máximo. É isso que a gente tem que entender. A mente de Cristo é isso. E agora eu vou, de uma forma rápida, conduzir duas passagens de uma pessoa para mim que... E quando eu estudo esse cara, eu fico doido para estudar mais ainda e conhecer mais ainda ele, Paulo. A graça de Deus é o bastante para suprir todas as nossas necessidades. Aí ele fala em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7 em diante. Se puder colocar, fazendo favor, eu vou lendo aqui. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para que me esbofetear, a fim de que não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta,
Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. E quem que é o poder de Cristo naquela situação? O Espírito Santo. Pelo qual sinto prazer nas fraquezas, na injustiça, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Porque Deus está comigo. Olha esse cara. Apóstolo Paulo aqui, de uma forma rápida, ele foi elevado para o terceiro céu. Para quem não entende, o primeiro céu é o nosso, o habitado. O segundo céu é o espaço que a gente está vendo. E o terceiro céu é o quê? É o paraíso. É o céu onde Deus habita. Só teve 3 pessoas que ocorreram isso na Bíblia: Isaías, Paulo e João. Só 3 pessoas foram e viram parte do céu, que foram de uma forma arrebatados e viram parte do céu. Só Isaías, Paulo, João. E olha que interessante que ele fala: para me não exaltar, para que eu não se achasse. E tem muita pessoa aí que fala que viu o céu, que viu Deus, que viu Jesus, que viu. E um cara desse aqui fala: para me não exaltar, foi colocada uma ferida em mim. Eu não vou entrar em detalhes para explicar sobre isso aí, mas ou é espiritual, ou é carnal, ou é na alma. Essas feridas que ele teve, que é um espinho na carne. E esbofeteava ele constantemente. 3 vezes ele orou, mas ele não orou 3 vezes no dia, não. Os teólogos falam que esse espinho na carne de Paulo ficou 7 anos na vida dele. 7 anos. E o que você está passando por dificuldade? O cara ficou 7 anos com um espinho espiritual que incomodava ele e conseguia fazer a obra de Deus e continuava. E o que nós estamos fazendo? O que você e eu estamos fazendo? Quando eu li isso aqui, o Espírito Santo me mostrou e falou assim: e aí? Confronto que tem a palavra com relação a nós. O que a gente está fazendo? E o cara ficou 7 anos ali, sofrendo com aquilo. E a oração dele, você pode ter certeza que os teólogos falam que deve ter sido uma oração que, 3 vezes ele orou. E não foi 3 vezes assim, igual a gente ora. Foi 3 vezes que ele entregou e rasgou mesmo para Deus. Deus falou: não, a minha graça te basta, porque você está fraco, aí que eu te fortaleço. Humilhado pelo inimigo. Isso que Paulo foi. Ele foi humilhado por Satanás. E ele continuou a caminhada dele. Olha que interessante. Coloca 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Olha o que ele fala aí: a minha graça te basta. Aí ele fala que o poder de Cristo me aperfeiçoa. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Agora coloca o 10. Olha que interessante que ele fala aí. É aí que eu quero entrar sobre o primeiro ponto. A fraqueza de Paulo na vida dele. Olha que interessante. Deus supera todas as nossas provisões com relação à graça dele. E Deus supera e supre todas as necessidades com a dependência que temos nele. E olha o que ele fala aí: eu tenho prazer, a minha vida é ter prazer
Pois mesmo que eu estou sofrendo, estou com prazer. E o que é prazer? É ter uma satisfação de vida. Então, Paulo tinha uma satisfação de vida na fraqueza. Olha que interessante. O meu prazer, a minha satisfação de vida na fraqueza, eu estou bem. Que é o limite ou falta de força. Isso é fraqueza. E ele tem prazer na injustiça. É algo que, de alguma forma, atreviu ele, ou ousou confrontar. Necessidade, passar por calúnia e aflição. Perseguições, é ser perseguido para fazer ou está fazendo algo. Paulo estava levando o evangelho e foi perseguido pelo espiritual. E angústia, passar por calúnia também e aflições. Paulo passou por fraqueza, injustiça, necessidade, perseguição e angústia e continuou tendo prazer. E o que eu e você estamos tendo prazer? Porque eu já falei uma vez aqui, eu vou falar de novo. A nossa fé é provada quando a gente passa por dificuldade. Quem fala que tem fé e a vida está oba-oba, isso aí não é fé, isso é crença. A sua fé é provada quando você passa no extremo, no estreito. Aí você mostra quem você é. Mas você não tem que mostrar quem você é para o teu próximo. Você tem que mostrar para quem você é para Deus. É Ele que tem que saber quem você é primeiro. Porque quando Ele fala, aquele ali é um servo meu, acabou. O inferno se levanta, o mundo inteiro persegue, mas tem a proteção de Deus. A graça de Deus é o suficiente para nos satisfazer. Para não perder tempo, vamos para o segundo ponto, é a segunda passagem. Em amor ao nome de Jesus e ao propósito de Deus, sofreram e passaram por perseguição. Essa passagem é muito top. Depois que eu entrei nela e comecei a ler ela, eu quero estudar ela de novo. Atos 16. Eu vou fazer um resumão aqui, porque é o que eu fiz. Eu vou ler para vocês entenderem até onde eu vou chegar. Em Atos 16, do versículo 1 ao 8. Paulo encontra Timóteo, filho de uma judia crente, mas o pai de Paulo era um grego. Timóteo entra na comitiva de Paulo, é circuncidado e passa a andar junto com Paulo, porque também passa a crer como Paulo cria. Paulo, em duas situações, querendo ir para Galácia, né? A região de Galácia, que é uma província onde tem várias cidades, ele foi impedido pelo Espírito Santo. E Paulo também queria ir para outras cidades e também foi impedido pelo Espírito Santo. Está vendo a ação do Espírito Santo quando a gente quer fazer alguma coisa? O Espírito Santo fala, não faz. Se a gente fizer, se nós fizermos, você pode ter certeza, há uma teimosia em nós e isso tem uma consequência. Olha que interessante, continuando no versículo 9 até os 18. Paulo teve uma visão para ir para Macedônia, para ele levar o evangelho. Ele entra na cidade de Filipos, a primeira cidade da Macedônia, com sua comitiva. É uma colônia onde atualmente está na Grécia. Paulo, com sua comitiva, vai às beiras dos rios e nas beiras do rio começa a pregar o evangelho e começa a encher de pessoas, mulheres. Paulo conhece Lídia, a vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, no qual o Paulo levou o evangelho, ela escutou, ela aceitou Jesus e foi batizada. Lídia
abre a porta da casa dela para Paulo e sua comitiva, e eles passam a ter um lugar como estadia. Nessa situação, Paulo começa a levar o evangelho e encontra uma jovem com espírito de adivinha, e essa jovem, simplesmente fala: esses homens que anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Aí, na continuação do versículo, fala que Paulo, incomodado com isso, volta para ela e fala: em nome do Senhor Jesus, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Nas duas passagens, Paulo estava sendo usado por Deus. Nas duas passagens, Paulo depois foi levantado no espiritual, no caso, permissão de Deus com relação à primeira passagem, e depois com relação a Deus ter permitido com relação ao homem, Paulo foi perseguido. É aí que eu quero entrar. Versículo 19 ao versículo 24. Paulo e Silas foram levados pelas pessoas que eram dono dessa mulher, dessa jovem, para os magistrados. Magistrados são pessoas selecionadas por Roma para ficar nas vilas, nas cidades, e essas pessoas tomavam conta das leis, tomavam conta das partes de finanças, e tudo o que acontecia na cidade elas tinham que reportar para Roma. Eram pessoas exclusivas de Roma, separadas por Roma, para tomar conta dessa situação. E esses magistrados simplesmente foram lá e condenaram Paulo. Preste atenção que eles foram levados por magistrados, conduziram eles à força. É a primeira parte. Estavam perturbando a cidade. Calúnia e difamação. Paulo e a comitiva dele não ia perturbar as cidades. Eles estavam levando o evangelho. E o evangelho é coisa séria. Estavam expondo costumes fora lícitos que os romanos não acreditavam. Mentira e falso testemunho, porque Paulo era um cidadão romano. Eles não podiam ter feito isso. A multidão se levantou contra eles. Perseguição. Rasgaram suas vestes. Humilhação. Mandaram açoitar com varas. Julgamento. Foram açoitados. Condenação. Levaram para a prisão. Condenação como escravo. Então Paulo foi conduzido à força, caluniado, difamado, falado como mentiroso, como falso testemunha, perseguido, humilhado, julgado, condenado e tratado como escravo. E eu e você, o que nós estamos passando hoje? Porque eu vejo o evangelho hoje muito de boa. Estou numa boa. Metade no mundo, metade aqui na igreja, e estou indo numa boa. E nós estamos passando por isso. Porque o confronto nosso é: o que a gente está fazendo para Jesus? O que nós estamos fazendo para Boas Novas? Quantas almas que a gente está ganhando para Cristo? Aplicação. Foram humilhados, foram maltratados, foram tratados como escravos, foram levados ao constrangimento por causa do evangelho. Quando fala que em cela inferior é como se fosse uma solitária, com pouca iluminação, com quase nada, fedia muito e muita umidade, muita umidade. Continuando aqui, como eu falei que eles foram perseguidos por causa do evangelho, aí está lá, Mateus capítulo 5, versículo 11. A bem-aventurança: quando vós injuriares e perseguirem e mentindo, disserem
todo mal contra vós, por minha causa, eu te levantarei. A graça de Deus estava na vida de Paulo e toda a comitiva dele, porque por mais que o mundo inteiro afundasse Paulo, Paulo ia continuar, e continuava. Agora uma aplicação diária para nós aqui. Como é a sua vida? A sua vida tem renúncia? A sua vida tem exclusão social? Porque nós temos que excluir da sociedade, sim. Fala que não temos que excluir? Temos sim. O que a sociedade está fazendo de errado, nós temos que analisar e ver na Bíblia se é errado. Se for errado, nós temos que afastar. Nós temos que andar como eles andam. A sua vida é perseguida, a sua vida tem batalha espiritual, a sua vida tem muita oração, tem muito jejum, tem muita leitura da palavra, compreensão, meditação sobre ela, busca por intimidade com Deus, e tudo isso é o quê? Maturidade espiritual. A conclusão do segundo ponto está em Atos 16, versículo 25. Atos 16, versículo 25 diz: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Depois de tudo o que eles passaram, eles continuaram com Deus. E os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e abriram todas as celas. Olha, o cara, depois de passar de tudo isso, ainda continuou andando com Deus. E o que eu e você, quando passa por uma situação desse tamanho, a gente faz? Nós temos que refletir com relação às coisas que acontecem na nossa vida. E para minha conclusão, com relação à vida de Paulo, eu vejo que o Paulo, como se ele estivesse falando para nós, o poder de Deus é o suficiente para o cansaço físico. A graça de Deus faz suportarmos tudo que é possível, tudo que dá para a gente suportar. A graça de Deus vai nos ajudar. Paulo suportou todo tipo de privação física. Todo. Paulo passou por fome, sede e nudez. Paulo passou por todo tipo de perseguição. Foi açoitado, apedrejado, fustigado com vara e foi preso. Paulo enfrentou por vários tipos de perigo, nos rios, nos mares, nos desertos, nos campos, nas cidades, entre estranhos e entre falsos irmãos. E Paulo continuou. Olha a maturidade desse cara. Quando eu leio as cartas de Paulo, eu fico abismado o nível dele. Se hoje Paulo tivesse vivo, não ia ter ninguém no nível de Paulo. Ninguém ia superar Paulo. Paulo sofreu e sobreviveu por várias batalhas espirituais, por vários amadurecimentos espirituais. Ele teve que mostrar para Deus quem ele era. Para quem sabe e conhece a vida de Paulo, Paulo não era um qualquerzinho não. Paulo ele sentou no pé de Gamaliel. E para sentar no pé de Gamaliel, tem que ter bala na agulha, tem que ter dinheiro. Gamaliel é um dos homens daquela época de mais conhecimento que todos. Era professor, era mestre, era rabi. E Paulo sentou com ele durante um bom tempo para escutar Gamaliel ensinando ele e falando sobre as leis de Deus. Paulo não era um qualquer.
Paulo era um burguesinho, deixou tudo para Deus, tudo, a família dele inteirinha para Deus. E olha o tanto de coisa que Paulo passou. E para finalizar, o resumo das coisas que Paulo passou: ele sofreu por prisões, 5 açoites dos judeus, 5 quarentenas menos uma. Jesus passou por uma, Paulo passou por 5. Não que eu queira, estou comparando aqui não, meu irmão, mas para a gente entender o nível de Paulo. 3 fuxicamentos com vara, apedrejamento, 3 naufrágios, várias jornadas. E o que a gente está fazendo dentro da igreja? Muitos perigos nas cidades, com ladrões nos desertos, nos rios, nos mares, exaustão ao extremo do cansaço, muita dor, frio e nudez. E o que a gente está fazendo aqui dentro da igreja? Porque não adianta a gente mostrar maturidade aqui dentro da igreja, mas não está fazendo nada para o reino. Porque eu creio que o reino de Deus é muito mais além do que a gente possa pensar que é isso aqui, ó. Isso aqui é só um manual para a gente entender, mas Deus quer muito mais de nós. A gente está achando que a gente lendo isso aqui a gente vai ficar sábio, a gente vai pregar, vai levar a palavra, vai virar missionário, vai virar pregador, vai virar profeta, mas é isso que Deus quer? Deus quer muito mais de nós. Por isso que nós estamos falando sobre maturidade. Porque qual é o nível de maturidade tua aqui na Bíblia? O que você está passando? O que eu e você está passando para fazer para o reino de Deus? E uma pergunta no final: eu e você, o que estamos passando para sermos amadurecidos e aceitos na nossa vida, para não sermos mais nós, para sermos mais próximos de Cristo? O que nós estamos passando por isso? O que nós estamos demonstrando através de nosso evangelho? Porque eu já falei, eu volto a falar, o evangelho de hoje, perto do evangelho que eu leio de alguns livros de pessoas que nem, por exemplo, que foi, Deus levou ele, tipo Billy Graham, ainda temos que amadurecer muito ainda. Tanto eu, vocês, mas é o mundo inteiro. Eu estou falando isso hoje, 2020, é para o mundo inteiro. Perto do Billy Graham na vida. Porque muito se critica, mas pouco se faz. Muito se aponta, mas quem tem que apontar? E quem tem que julgar? Nós temos que tomar cuidado, porque maturidade espiritual é muito mais além do que a gente possa imaginar. Para Deus é algo muito sério. Em nome do Senhor Jesus, agradeço pela oportunidade, pastor. Agradeço a oportunidade aos irmãos. Espero que vocês tenham entendido que nós temos que buscar maturidade mesmo no sofrimento e continuarmos que nem Paulo continuou. Em nome do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus. Os irmãos querem saber essa palavra? Amém? Graças a Deus. Deus continue abençoando o diácono Jean. Boa palavra, né? Estamos indo edificados embora, irmãos.